Muito bom dia a todo mundo. Muito bom dia a todo mundo. Todo mundo está aqui hoje então, né? Chegamos juntos. Hoje nós estamos chegando à nossa quinta aula. Nossa quinta aula da Bíblia Descomplicada. E hoje nós temos o tão esperado resultado. Resultado da nossa pesquisa. Pesquisa de nosso estado como comunidade a respeito da leitura da Bíblia. Deixa eu só pegar minha cola aqui, gente. Só um instantinho, pegar minha cola. Está aqui, a cola está aqui. Muito bem. Vamos colocar aqui. Tá aí. Tem ali para mim? Eu olho de frente. Eu tenho aqui, mas eu vou olhar de frente para saber se está funcionando direitinho. Tá funcionando? Tá, ali, ó. Muito bem, hoje é a quinta aula. Eu estava conversando com o presbítero André. Nossa previsão original era da gente encerrar esse curso de verão no próximo domingo. Isso aí, eu até brinquei com ele, cabeça de carioca é assim, cabeça de carioca diz que domingo de carnaval a igreja fica meio fechada, né? Mas aqui não é Rio de Janeiro, aqui tem atividade na igreja no domingo, então eu programei para ir até o dia 12, que é o domingo que vem, e realmente não daria tempo da gente concluir não, temos algumas atividades práticas para realizar. Então eu combinei com ele que nós vamos até o domingo de carnaval. Se você estiver por aqui, se você estiver aqui na cidade, não for viajar, vamos estar juntos aqui no domingo dia 19, aí sim, fechando nosso curso Bíblia Descomplicada. E eu quero, vamos lembrar aqui que, lá, já desde o primeiro domingo, nós fizemos a nossa pesquisa a respeito do nosso estado como igreja, a respeito da leitura da Bíblia. Eu digo nosso estado como igreja porque é o seu estilo de vida pessoal é que vai refletir a nossa situação como comunidade. Não existe uma entidade abstrata chamada igreja. Não existe. A igreja somos cada um de nós, né? A igreja é a comunidade daqueles que seguem a Jesus. E aí então nós vamos ver como a nossa igreja está, né? A nossa igreja está. E deixa eu ver se a gente consegue mudar um pouco o nosso discurso, né? Você não frequenta a quarta igreja, tá? Você não frequenta a quarta igreja, você é a quarta igreja, certo? Você é a quarta igreja. Então nós vamos ver como a nossa igreja está, na medida que nós vamos ver como nós estamos, como esse coletivo espiritual que é a quarta igreja. Então vamos lá, temos aí, só para a gente lembrar o nosso questionário, foram 3 perguntas que foram feitas, só 3 perguntas, que são: com que frequência eu leio a Bíblia? Em que circunstâncias eu leio a Bíblia? Em que condições? E quais as principais dificuldades que eu tenho para ler a Bíblia regularmente? Lembrando que para nós... Não ligou não. Não. Lembrando que para nós, regularmente, é mais da metade da semana. Então, 4 dias, não são 4 vezes na semana. Não é chegar na segunda-feira e você tomar a dose semanal de Bíblia. Não, é leitura cotidiana da Bíblia. Então, pelo menos 4 dias na semana, que é mais da metade. E olha que a gente está sendo assim, generoso, porque, de fato, o ideal é a leitura diária da Bíblia. É a leitura diária da Bíblia. Então, nós pegamos essas cerca de 90 pesquisas que chegaram até nós e fizemos a tabulação, e aí vamos consultar os nossos provedores, né? Nossos provedores de internet. O cálculo está sendo feito. Então, para a gente sai aí o gráfico com a resposta, a resposta à primeira pergunta: com que frequência eu leio a Bíblia? Está aí a frequência com que a quarta igreja lê a Bíblia. 9% leem menos de uma vez por semana.
25%, 1 a 2 dias por semana, 24%, 3 a 4, 42%, 5 a 7 dias por semana. Então, você, numa escala de 0 a 10, que nota você daria para a quarta igreja? Em frequência de leitura da Bíblia? Pode dizer. Hein? 6? 5? 4? 7,2? Vale quebrado, né? Eu acho que em termos de frequência de leitura da Bíblia, nós estamos razoáveis. A gente passa, né? A aprovação é com mais de 5? A aprovação é perto de 7, estamos aí razoáveis. Por que eu digo razoáveis? Porque nós temos aqui essa fatia vermelha, ela está entre o frequente e não frequente, não é? 3 a 4 vezes por semana, tem um grupo que é frequente e um grupo que não é frequente, a gente não sabe exatamente qual é a intensidade, a proporção dentro desse grupo, mas considerando que nós temos 42% que lê de 5 a 7 vezes por semana, o que realmente é uma leitura frequente no nosso critério aqui, e uma parcela desses 24%, nós podemos considerar que mais da metade da igreja lê a Bíblia com frequência. Isso é razoável, porque o ideal é que 100% da igreja lê com frequência. Isso é o ideal, né? 100%. Mas não, isso é no mundo ideal, mas o Éden já passou, né, gente? Como bem nos lembrou aqui, a partir do capítulo 3 de Gênesis, as coisas mudaram à beça. Então, nós lutamos com essa necessidade da frequência. Mas eu diria que estamos num patamar razoável e podemos avançar bastante, podemos ir à frente. A segunda pergunta é: em que circunstâncias eu leio a Bíblia? Aí nós colocamos diversas possibilidades. Aí vamos ver como ficou? Muito bem. 60% lê regularmente, o que condiz com o anterior. Veja só, vejam o anterior. O anterior nós temos aí, imaginamos que mais da metade lê regularmente. Aí são 42, né, 66%. Então a gente está considerando que, não para frente, né? Não, estou indo para trás. Estou andando para trás, gente, desculpem. Então a gente está considerando que esse 60% corresponde àquele grupo de 42%, mais o tanto da fatia vermelha. Então, leio regularmente. 5% lê quando estou triste ou preocupado. 2% ao tomar decisões importantes. E lembre que esse item foi só uma resposta, né? Cada pessoa deveria escolher uma resposta. Então, quem diz que lê quando estou triste ou preocupado, não lê frequentemente. Está naquela faixa de pessoas que leem esporadicamente por essa motivação, no momento de angústia, de dificuldade, o que é muito comum, né? Não é que a pessoa lê frequentemente e lê quando está triste ou preocupado. Não é que a pessoa lê frequentemente e lê quando tem que tomar alguma decisão. Essas pessoas estão dizendo que só leem nessas condições, né? A faixa roxa aí, 23% lê eventualmente, né? Menos de 4 dias por semana. 20% só nas reuniões da igreja, e ninguém disse que praticamente não lê, né? Não existe ninguém que está ausente da leitura da Bíblia, pelo menos na igreja lê, né? Pelo menos na igreja, tem um grupo aí de 10% que lê só nas reuniões da igreja, é um grupo grande, hein? 10% que só lê nas reuniões da igreja é um grupo grande. Você que faz parte dos 10%, eu não sei quem são, as respostas foram anônimas e é bom que seja, né? O meu encorajamento para que você dê um passo, né, de desenvolvimento do seu crescimento espiritual e leia mais do que nas reuniões da igreja ou mais do que nos momentos de aflição, para que a gente experimente o fortalecimento que vai nos ajudar a lidar com os momentos difíceis.
né? A gente corre muitas vezes para a Bíblia e para a oração nos momentos difíceis, é natural que isso aconteça com intensidade, mas quando as coisas apertam, a gente busca a Deus com mais intensidade. Na medida em que a gente vive com Deus, fora dos momentos de angústia, de aflição e das tomadas de decisão cruciais na nossa vida, nós estamos mais preparados para viver esses momentos com mais solidez, com mais estabilidade. E a terceira questão: que dificuldades tem para ler a Bíblia regularmente? Aí tem diversas opções, e nessa questão eu pedi que você marcasse os 2 motivos mais relevantes para você, que dificultam você a ler a Bíblia regularmente. Muitas pessoas, e está dentro do quadro de coerência das respostas, muitas pessoas apenas responderam, escreveu tem uma linha em branco escrito outros, né? Ele diz assim: não tem dificuldade. Pessoas que estão lendo com regularidade, certamente não enfrentam necessariamente dificuldades. Outras, olha que coisa interessante, outras leem com regularidade às custas de esforço próprio. Ou seja, têm dificuldade de ler, mas ainda assim superam a barreira da dificuldade e leem. Aconteceu uma coisa muito interessante. Se 60%, ou cerca de 60% lê com frequência, era de se esperar que só 40% respondesse essa questão. Mas não foi o que aconteceu. Cerca de 70% das pessoas expressaram as dificuldades. Isso quer dizer que cerca de metade daqueles que leem com frequência apesar das dificuldades que enfrentam. Isso é maravilhoso. É assim que a gente vive, gente. O presbítero Jander estava falando, se eu pudesse, eu não ia trabalhar na segunda-feira, né? Eu acho que todos nós estenderíamos todos os fins de semana para segunda-feira, né? Mas a gente vai com esforço, com sacrifício. E não tenham dúvida, é assim que acontece na nossa disciplina da vida espiritual. É preciso esforço, sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre algumas estratégias para a gente superar essas lutas. Ali está, eu não consigo enxergar ali, vou virar um pouquinho de costas para você. Campeoníssima, né? Campeoníssima das dificuldades. Falta de disciplina. Falta de autodisciplina para ler, né? Não tenho horário específico, não tenho um ritual, e entendo a palavra ritual aí, nada sofisticado. Ritual é o hábito, né? Não construir o hábito. Lembra-se que eu falei sobre no domingo passado, quando a gente falou sobre a Lectio Divina, sobre a importância de você ter um lugar, um espaço de silêncio, preparar sua família, para que a sua família saiba que aquele tempo você não vai colocar o café para ninguém, não vai preparar prato de comida para ninguém, né? Aquele é seu momento a sós com o Senhor. Então, a gente não costuma construir rotinas, construir o hábito, construir um ritual para isso. E aí a gente acaba não sendo disciplinado para isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Contar uma história para vocês. Na minha adolescência e juventude, eu sempre tive uma extrema dificuldade com o horário. Eu nunca fui militar. Eu não sou das pessoas naturalmente mais disciplinadas. Mas o que acontece? Eu me preparei para ser um líder. E líderes precisam aprender autodisciplina. Para você, talvez você tenha sido formado num ambiente que para você é muito fácil ser disciplinado, por exemplo, com horário. Isso não é uma facilidade para mim, não é algo que acontece naturalmente. Para mim, ler é uma coisa natural, adoro ler, sempre gostei de ler, mas me disciplinar para cumprir horário é um exercício para mim, um exercício. Eu tenho um amigo que foi criado comigo na infância, né? Hoje inclusive ontem ele se formou no seminário,
Vamos ficar na adolescência, e ele viu a época Atrasilda do Alex, quando eu era o Alex ou Atrasildo. E aí os caminhos da vida nos separaram. Eu fui para o seminário, fui trabalhar em outras igrejas, me tornei pastor, e depois de 30 anos, mais ou menos, né? 30 anos, ele se tornou minha ovelha. Ele que tinha sido meu companheiro de UPA, se tornou minha ovelha, diácono na igreja do Grajaú e tudo. E aí ele ria comigo. Ele nunca esperava que a gente começasse as programações na igreja na hora certa, porque ele conheceu o Alex do passado. E eu falei para ele, CH, não é o nome dele, Carlos Henrique. CH, esse Alex que você está rindo aí, é o Alex que você conheceu lá no passado. Agora eu fiquei meio paranoico, porque eu sei como é que eu sou. Eu procuro construir horários. Quando eu passei a ser pai, né? Quando tem filhos, a gente tem um bordão lá em casa, domingo pela manhã. Qual é a frase para sair de casa, Cláudia? Estou colocando a camisa. As crianças sabiam que isso significava que era a hora de estar todo mundo pronto, que a gente colocar a camisa e sair para a igreja. Então, o meu ritual foi esse, passou a ser esse. Colocar a camisa é a última coisa antes de sair para a igreja. Por quê? Porque a gente precisa pontuar, precisa colocar os marcos na vida da gente. Então, se há indisciplina, e nós vamos hoje trabalhar um pouquinho alguns recursos, algumas táticas, para a gente superar as principais dificuldades. Não tem aqui estratégia para superar tudo, né? Mas eu procurei focar naquilo que era mais nos incomoda. A gente vai hoje sair daqui, se Deus quiser, com algumas estratégias para a gente superar isso. Segundo lugar, empatados aí, falta de tempo e dificuldade de concentração. Falta de tempo e dificuldade de concentração. Dificuldade de concentração é um dos meus males. Eu sou um sujeito extremamente dispersivo. Eu me lembro que quando nós começamos lá na igreja do Grajaú, o momento de oração silenciosa no início do culto que a gente está fazendo aqui, eu sempre pedia pro irmão lá do som, colocava uma música no fundo, né? Ou então falava pro tecladista assim, por favor, se vai tocar alguma coisa, se vai colocar alguma música, não coloca um hino instrumental não, porque se tiver gente como eu, a gente para de orar e segue o hino, né? E cantarola mentalmente o hino. Eu sou assim. Tanto que no meu momento de silêncio, eu não posso ficar totalmente em silêncio, porque eu me distraio com os ruídos do ambiente. Mas também não posso colocar uma música que eu conheça. E aí eu tenho lá minha playlist de música instrumental, que eu nunca ouvi na minha vida, né? Porque só tem aquele ambiente, né? Um ambiente com a música no fundo, para encobrir os sons do ambiente e, ao mesmo tempo, me ajuda a concentrar. Eu não cantarolo a música. Então, a dificuldade de concentração, companheiros de dificuldade, bem-vindos ao time, né? Estamos todos no mesmo time, lidando com isso. E também a falta de disciplina. Então, estamos juntos. Se eu fosse marcar, as minhas duas dificuldades seriam essas. Eu não preenchi o questionário não, tá, gente? Não preenchi não, mas resolvi fazer a minha confissão pública. Essas seriam as minhas duas lutas. Então, já viu que esses dois ingredientes, esses dois assuntos a gente vai lidar aqui. Então, vamos trabalhar aí, agora, algumas estratégias para a leitura regular da Bíblia. Deixa eu pegar um copinho d'água aqui. Um pouquinho de água, que a gente vai falar bastante sobre isso. Eu trouxe para nós aqui duas estratégias. A primeira delas, eu não comecei pela maior, que é a falta de disciplina, porque o assunto da falta de disciplina eu vou tratar junto com outro tema, mas primeiro a questão da falta de tempo. Falta de tempo, isso é muito comum na vida urbana. A gente está sempre correndo, não pode chegar atrasado no trabalho. Isso sem falar do cansaço. Eu nem falei dos outros temas, né, gente? Não sei, desculpa, eu não falei
outras razões, das outras dificuldades, olha aí, falei só das 3 mais importantes. Tem a famosa preguiça também, que ocupou um espaço muito nobre nessa avaliação, 7%. Depois, empatada a 5%, acho a Bíblia difícil e prefiro outras mídias. Interessante. Tem um remedinho, mas eu não vou apresentar hoje não. Para essas 2 questões, a questão das outras mídias e da Bíblia ser difícil. Não tenho cultura para ler a Bíblia, muito interessante, e acho cansativa, junto com não gosto de ler nada, né? Se não gosto de ler nada, eu acho que não tem muita solução não, tá? Aliás, até hoje tem os audiobooks, né? A versão em áudio da Bíblia, mas tem que ler, sabe? Tem que ler, nem que seja em doses homeopáticas, é uma outra alternativa. Mas então, agora sim, vamos lá tratar da primeira questão, que é o problema da falta de tempo. Para isso, eu tenho um remédio para vocês, que é tiro e queda. Esse remédio vai resolver o problema da sua falta de tempo. Está aí. Conhece esse remédio? Prioritrato de Cevirol. Tá? Conhece esse remédio? Doutores, posso receitar esse remédio? Posso receitar esse remédio, doutores? Não é exercício ilegal da medicina, não? É isso mesmo, irmão. Falta de tempo não tem remédio. Se vira para ter a Bíblia como prioridade para a sua vida. Você é seguidor de Jesus Cristo. Você é seguidora de Jesus. Talvez a sua vida seja mais ocupada que a do mestre. Talvez a sua vida seja mais ocupada que a do mestre. Ele saía de madrugada para estar com Deus, para orar. Você encontra tempo para as coisas que você prioriza. Uma vez eu vi uma palestra de um psiquiatra falando para pastores, falando sobre cuidado pessoal dos pastores. Isso se aplica à nossa vida espiritual também. Ele dizia assim, olha, os dias, e você vai me ouvir repetir essa história muitas vezes, os dias dos infartados têm 25 horas. Os dias dos infartados têm 25 horas. Você imagina por quê? Porque antes de sofrer infarto, os agora infartados, não conseguiam 1 hora para praticar atividade física. Depois do infarto, milagrosamente o dia deles ganhou mais 1 hora para eles praticarem atividade física. Porque eles sabem que a vida deles depende disso. Se a gente levasse a sério isso, se a gente entendesse que a nossa saúde depende da leitura das Escrituras, os nossos dias teriam mais 20, 30 minutos, e depois a gente vai até estendendo, se a gente realmente levasse a sério. Nenhum atleta, ele vai para a sua competição sem dedicar tempo a treinar antes. Por isso, a leitura da Bíblia nos momentos de aflição e de decisão, embora seja útil, não surtirá na nossa vida o efeito necessário se ela não for resultado de uma prática anterior, regular e constante. Por que o único remédio que eu posso lhe receitar, aliás, distribuidora ali é importante, hein? Viu a distribuidora desse remédio? A Quarta Farma, né? É uma farmácia que distribui esse remédio gratuitamente para todos, viu? Mesmo que você não seja dizimista, você recebe esse remédio, né? Porque já é receitado pelo Eterno.
É Ele que legou para a gente. Então você chega com a receita e recebe essa orientação. Então a consulta de hoje não está sendo cobrada para ninguém, está no plano. O plano cobre, né? O plano divino cobre. Então você precisa mexer na sua agenda. Eu não posso dizer como, porque você é a pessoa protagonista da sua agenda. Se eu dissesse para você, olha, antes de tomar, escova os dentes, e antes de tomar café, senta na beirada da sua mesa, na sua cama, se ajoelha. Eu posso te passar uma receita, um método? Posso. Mas é importante que você não se torne dependente de um método. Para que a coisa seja parte de você, você não deve se tornar dependente de um método. Você precisa ser protagonista desse método. Porque a sua agenda, no fundo, é você que precisa determinar. É você que precisa definir como é que a sua jornada vai ser descrita, vai ser exercitada. Então é você com o Senhor que precisam definir como é que você vai colocar em prática o uso do prioritrato de Sevirol. É você que vai ter que fazer isso, né? Conversa com o Senhor, se você está assim meio percebendo, isso já aconteceu comigo, gente, já aconteceu, que você não está levando o tempo com Deus a sério e, consequentemente, me desculpa falar isso com tanta crueza, não está levando o Senhor Jesus a sério. O bom é que com Deus sempre é tempo de arrependimento, né? E pode chegar para Deus sem jeito, assim, sem saber o que falar. Diz assim, ó, Deus, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso fazer isso, né? Vamos pensar juntos, Senhor, aí como é que eu vou mexer na minha agenda para o Senhor ocupar um espaço na minha vida muito mais do que aquilo que eu fico parecendo na igreja, ou recitando que a Bíblia é a minha única regra de fé e prática, em vez de ficar com essa recitação farisaica. Eu quero tratar isso com o Senhor. Ainda não sei como eu vou fazer, mas estou aqui para a gente acertar isso. Então, só você vai poder saber como vai fazer. Só você. E aí, irmão, irmã, acabou minha responsabilidade como pastor. Acabou minha responsabilidade. Eu não posso mexer na sua agenda. Não tenho essa autoridade para fazer isso. Não é por imposição. É aquela história, eu sou líder, não sou chefe. Né? O chefe diz, teu horário de trabalho é esse. Não. Estou aqui para te encorajar a fazer isso. E te dar dicas do caminho, mas os pés que vão andar no caminho são os seus. Os seus. Vocês não são meus bebês. Vocês não são meus bebês. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs. Né? Eu convido vocês para a gente andar juntos nesse caminho de luta e de batalha. Eis aqui uma pessoa que tem as suas dificuldades também. Então, ok? Pegou a receita? Agora converse com o Senhor, que Ele vai fazer a prescrição em detalhe, porque aí eu não tenho essa autoridade, aí é exercício legal da divindade. Exercício legal da divindade, né? Segunda dificuldade, na verdade, duas juntas aí, dois problemas, aí também foram, né, bem relevantes: falta de disciplina e dificuldade de concentração. Já que eu fiz a confissão pública do meu pecado aqui, o indisciplinado, e sou mesmo, luto com isso até hoje, tá, gente? Eu não poderia dizer para vocês, para a minha vergonha, mas para a nossa verdade aqui, eu não posso dizer para vocês que leio a Bíblia 7 dias por semana. Não posso dizer isso, porque é mentira. É mentira. Ontem, por exemplo, eu não li a Bíblia. Para não dizer que eu não li a Bíblia, eu fui no culto de formatura do meu genro e li na igreja, não é? Mas ontem eu não li a Bíblia. Confissão de um pastor envergonhado, né? Mas é verdade. Quantos são assim,
jogam no meu time dos disciplinados? Levanta a mão aí, por favor. Confissão pública. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Levanta a mão sem vergonha. Aí, sem vergonha. Aí, crente sem vergonha, levanta a mão. Fica com a mão levantada, crente sem vergonha. Para aqueles que são disciplinados olharem para você mesmo. E se comprometerem a te encorajar e te ensinar a ser disciplinados. Não é julgar, não. É isso aí. Então é difícil para a gente, né? Entenderam por que eu juntei essas duas? Quantos têm dificuldade de concentração? Levanta a mão. Olha o nosso time aí, né? Somos parceiros de luta. Então aqui eu tenho uma sugestão para você. São sugestões. É um método, é uma técnica, na verdade, uma estratégia que raramente se utiliza, mas que a experiência de várias pessoas tem mostrado que é extremamente eficiente, especialmente para o início da jornada. Pode ser que você pegue gosto e continue, e prossiga, mas se você tem a dificuldade de romper a barreira da leitura bíblica por falta de disciplina e por dificuldade de concentração, esse recurso pode ser um pontapé inicial muito poderoso e muito eficiente. E de certa forma é bem simples. Parceria de leitura. Parceria de leitura. Escolher alguém para ser seu parceiro, sua parceira de leitura, mesmo à distância. Mesmo à distância. Pode ser alguém de casa, ou pode ser uma outra pessoa com quem você se identifique. É você que vai escolher essa parceria de leitura. E existem algumas razões. Olha o texto de Provérbios. Como o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo, né? A faca não se afia sozinha, né? Se não é com ferro, pelo menos é com a pedra de amolar. Então nós somos abençoados por uma pessoa, ou mais, pode ser mais de uma pessoa. Tem pessoas que fazem leitura da Bíblia em grupo, em pequenos grupos. Mas pelo menos uma pessoa, se você tem dificuldade, se você é uma pessoa indisciplinada, tem dificuldade de disciplina, dificuldade de concentração, experimenta fazer uma parceria de leitura com alguém. Existem até aplicativos que te ajudam a fazer isso, né? Nós vamos falar isso mais para frente. Então, por que a parceria de leitura quais são as eficiências, o que a parceria de leitura implementa para a gente, coloca na nossa vida? Por que ela pode ser tão eficiente? Olha só o que ela promove na nossa vida. Primeiro, a parceria de leitura, ela nos ajuda na consistência, que é a principal dificuldade de quem não tem facilidade de ser disciplinado, né? Se você tem alguém com quem você lê, vamos ser honestos, nada ajuda mais a gente a ser consistente do que alguém cobrando, né? Do que cobre da gente. Quantos de nós, e aí eu quero confissão, quantos de nós, em nossa vida estudantil, já perguntou para o professor, a professora, isso vai cair na prova? Quando já fizeram isso, levante a mão, né? Isso vai cair na prova? Isso não é uma frase que faz parte da nossa história? Por quê? E se não caísse na prova? A maior probabilidade é que a gente ia pular na minha época, pularia aquele ponto do livro, né? Aquilo a gente não voltaria. Por quê? Porque a cobrança nos obriga, nos leva a ser mais consistentes. É claro, né, que a leitura da Bíblia precisa se tornar algo natural, algo espontâneo, mas, como eu falei para vocês, a gente precisa de uma plataforma de lançamento, de um pontapé inicial. Mas a Bíblia,
embora o ideal é que isso brote do nosso coração, seja espontâneo, a Bíblia nos conhece. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia conhece a mim e a você. Ele sabe o que o pecado causou na nossa vida, né? A preguiça que o pecado colocou no nosso coração, né? Adão foi colocado no jardim para o cultivar e guardar. E depois da queda, muitos de nós desejam que o mundo termine em barranco para a gente acabar nele encostado, né? Descansando, né? Como dizia aquele, eu até esqueci o nome daquele escritor brasileiro que fazia piada, né? Quem inventou o trabalho é porque não tinha que fazer. Não tinha que fazer, tá? Você inventou o trabalho. Barão de Tararé, né? Barão de Tararé. Quem inventou o trabalho é porque não tinha que fazer. Se a gente puder, a gente não faz. Mas a Bíblia conhece isso na gente. Por isso existem tantas instruções na Bíblia dizendo que é importante. Tem assim na Bíblia: irmãos, futucai uns aos outros. Conhecem essa passagem bíblica? Não conhecem? Então, abre sua Bíblia aí, abre aí. Irmãos, futucai-vos uns aos outros. Vou dizer a referência. Pegou a Bíblia? Não vou projetar não, gente. Não vai ser projetada. Não projetem. Hebreus. Abram em Hebreus. Irmãos, futucai-vos uns aos outros. Está aí. Claro que essa é a versão freestyle, né? Essa é a versão freestyle de Hebreus 10. Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Rapazes, leiam o versículo 24, meninas, leiam o versículo 25, em voz alta. Rapazes, 1, 2, 3. Meninas? Viu aí o futucai-vos uns aos outros? Não é? Vamos cuidar para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar. Pelo contrário, quanto mais as coisas ficam difíceis, quanto mais as coisas ficam estreitas, façamos admoestações. Entenda bem, admoestação não é briga, não é puxão de orelha. A palavra admoestação quer dizer exatamente encorajamento. Encorajar. Então precisamos nos encorajar. Existe tanto complô para fazer o que não deve, para se fazer o que não deve nesse mundo. Por que nós não nos unimos numa articulação santa para nos encorajarmos uns aos outros às boas obras, às coisas boas? A gente precisa ter esse hábito, né, de se estimular, de se encorajar a ler a Bíblia. Então escolhe alguém e comece um programa de algo que a gente não gosta. Não gosta. Diga. Já vou dizer o que a gente não gosta, tá? Não é ler a Bíblia, não. Fala alto. A versão? Nova versão transformadora. Nova versão. Peraí, Jander, vai chegar aí, porque quem está em casa está ouvindo a gente, né? Vai ouvir a gravação. Então, nova versão transformadora dessa passagem diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente. Então, sobretudo agora que o dia está próximo. Exatamente. Então, olha só, é encorajamento mútuo mesmo, né? É muito importante. Uma coisa que a gente não gosta, que a gente não se habituou, é uma coisa chamada prestação de contas. E aí, os contadores e contadoras da igreja, não é disso que eu estou me referindo. É prestar conta da nossa vida. Eu não vou prestar conta, porque quem paga as minhas contas sou eu, né? Mas esse é um princípio mundano. Mundano. E eu ouso dizer, maligno e diabólico. Porque Deus nos deu uns aos outros. Deus nos deu uns aos outros, porque Ele sabe que andar nesse mundo, seguindo a Cristo, não é fácil. Nós precisamos uns dos outros. Prestação de contas é um conceito muito mal compreendido, e por isso
não é agradável, né? É mal visto, é rejeitado. O que é uma relação de prestação de contas? É uma relação em que você escolhe a parceria. Com quem você quer, a quem você quer dar esse direito de cobrar de você. Geralmente é uma pessoa muito chegada a você e que vai topar também ser cobrada por ti. É uma relação mútua de prestação de contas, em que vocês definem qual vai ser a leitura que vocês vão fazer, como vai ser, e aí se encontram ou se comunicam, escolhem como vão cobrar uns dos outros. A cobrança vai ser diária? Vocês vão se encontrar todo dia, a tal hora, para ler a Bíblia juntos? Ou vocês vão fazer a leitura de manhã e de noite, quando voltarem do trabalho, vão se contactar, ou se falar por mensagem? O ideal é se contactar mesmo, né? E compartilhar durante alguns minutos o que Deus falou naquele dia. Pode ser um momento curto, né? Um momento curto, mas abrir o coração, ou então escolher alguns dias, algumas ocasiões na semana para se encorajarem mutuamente, para se cobrar, para prestar contas. É interessante porque mais importante do que a pessoa cobrar a você, é você se dispor àquela pessoa e ver aquela pessoa como um parceiro, como uma parceira, como a presença de Deus na sua vida. Aquela pessoa como o rosto do Senhor para aquele aspecto na sua vida. É algo muito importante, muito interessante fazer isso. Então, experimenta. Você vai perceber que vai tornar mais consistente. Irmão, irmã, se você não tem o hábito de ler a Bíblia com frequência, isso é uma questão de construir o hábito. No início pode parecer estranho você ler a Bíblia só porque tem que prestar conta para alguém, parece uma coisa meio hipócrita, meio farisaica, né? Mas você quer ver? Vou te pedir, vamos fazer um exercício agora? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Cruze os seus braços. Cruze os seus braços. Cruze os seus braços. Ok? Presta atenção como é que você cruzou os seus braços. Olha para os seus braços, hein? Olha para os seus braços, como é que você cruzou? Agora, faz o contrário. A mão que ficou por cima fica por baixo e a mão que ficou por baixo fica por cima. Faz o contrário. Inverte. Peraí, tem que pensar, né? Tem que pensar. Hein? Fez o contrário? Ainda não conseguiu? Ou ficou assim, ó? Eu tenho que pensar. É esquisito, não é? É desconfortável, não é? Mas agora relaxa. Assim, desse jeito, relaxa. Relaxa. Não volta para o jeito original, não. Continua desse jeito, do jeito estranho. Agora sente os seus ombros. Sente os seus ombros. Deu uma relaxada legal nos ombros? Deixa o braço cair. Alongou o ombro? Alongou, não alongou? Porque você teve que alongar. A coisa se tornou consciente. Do outro jeito, você cruza e nem percebe. Agora volta para o normal, volta para o normal. Você cruza e nem percebe o alongamento dos ombros. Às vezes o seu ombro continua contraído, com o braço estendido da forma natural. Você levanta o ombro. Você levanta o ombro. Mas com aquele jeito antinatural, você tem que forçar o seu braço para baixo e os seus ombros alongam. Isso foi um pretexto para você levantar e alongar e não dormir durante a aula também. Pode sentar. Mas você percebeu que as coisas que não são comuns, que não são naturais, têm um efeito diferenciado? Acontece isso. Então, vai te dar a bênção da consistência. Outra razão para você procurar uma parceria de leitura. A coisa fica mais leve e agradável, especialmente você que tem preguiça, você que acha que não tem cultura para ler, que acha a Bíblia uma leitura enfadonha, chata, especialmente naqueles textos de Levítico, né? Aquelas genealogias, ler com alguém torna a coisa mais leve e mais agradável. É o mesmo texto bíblico.
Só que companhia é uma coisa muito, muito, muito legal. Um fato é que quando você conversa sobre alguma coisa com alguém que você gosta, você passa a se interessar mais sobre aquele tema. Você quer ver uma verdade? E olha que daqui a pouco você é capaz de ficar horas conversando sobre aquilo. Eu não sei fazer trabalhos manuais. Cláudia é muito habilidosa com isso. Eu ainda não sei fazer bordar, mas eu sei que existe ponto oitinho, ponto de cruz, ponto reto, avesso perfeito. Certo, meninas? Eu não tenho a mínima ideia de como você faz isso. Mas eu sei, e se vocês me mostrarem um negócio desses com algum erro, eu vou detectar. Eu virei um excelente palpiteiro. Agora você quer ver? Querida, o que é um touchdown? Touchdown. Viram só? E o que é o quarterback? Viram? Olha só de palma para ela. Comentarista da ESPN Brasil. Né? ESPN Juiz de Fora. Né? Eu aprendi as coisas do ponto oitinho, e eu estou falando de futebol americano, essa é coisa de futebol americano, de que eu gosto demais de futebol americano, ao ponto de, olha, gente, nós trocamos o Fantástico pelo Sunday Night Football. Hein? Agora assistimos futebol americano juntos domingo à noite, quando voltamos da igreja. Né? E segunda-feira também, se der, a gente assiste. Né? Ela senta do meu lado para assistir futebol americano. Gente, isso é o céu, né? Isso é o céu para aqueles que gostam, né, de futebol americano. Né? Então, mas por quê? Por que eu aprendi coisas de bordado e ela aprendeu coisas de futebol americano? Por estarmos juntos. Né? Parceiros. Parceria. Eu jamais saberei a respeito de bordado como Cláudia sabe. E possivelmente ela não saberá de futebol americano como eu sei. Não sei muito não, mas sei um pouquinho mais, né? Eu vou me manter assim para ficar na frente dela, né? Daqui a pouco ela vai ficar mais esperta do que eu nisso. Mas por quê? Isso é parceria. Então você passa a gostar quando tem uma parceria para isso. Chegar o microfone lá, eu fui dar corda para a Cláudia, lá ela vai pedir a palavra. Tá ótimo, sem problema. É muito interessante a gente perceber o seguinte, como eu percebi que ele gostava, e eu não entendia absolutamente nada do que acontecia na televisão, eu cheguei e falei assim, me ensina, o que é isso aí? Por que esses homens se amontoam todos ali, e depois separam? Aí ele foi me explicando. Então, para aquela dificuldade de, eu não tenho cultura, eu isso, eu aquilo, às vezes você está convivendo com alguém que sabe um pouco mais que você, que pode chegar e falar, né? Olha, é isso aqui, ó, tá vendo aquilo ali? Tá vendo aquele arco? Tá vendo aquela linha ali? Entendeu? E eu fui aprender. Claro que eu sou extremamente limitada ainda nesse tipo de coisa. Gostei do ainda. Mas à medida que você vai vendo, você vai aprendendo. Então, eu acho que é uma metáfora boa para essa situação que a gente vive, né? Eu vou convivendo com alguém que sabe mais, e vem cá, mas por que isso aqui é assim? Por que Jesus falou isso dessa maneira? Por que essa parábola é assado? E se a pessoa souber, ótimo, ela vai compartilhar. Se ela não souber, a gente pode buscar juntos. Então, é sempre muito bom a construção do conhecimento juntos. Hoje à noite eu vou te ensinar o que é o play action, tá? Quem que pediu a palavra? Semana ali atrás. É uma pergunta que eu não sei se está incluída. Vamos lá, se tiver a resposta, se tiver, daqui a pouquinho. Através da internet, eu acompanhar um programa todos os dias de um pastor que passa uma mensagem rápida até, mas ele diz assim, abra sua Bíblia. Cita passagem.
Eu faço isso todos os dias, fora os dias a parte da tarde. Mas isso é considerado você estar lendo a Bíblia? O que a gente está propondo aqui é um passo Muito a mais. É um passo a mais. Por quê? Por quê? Porque é claro que não deixa de ser, mas a gente precisa sempre ambicionar dar um passo a mais. A ideia é que a gente se torne não dependente de um mecanismo. Esse é um recurso que ajuda, mas a gente não pode ficar dependente de uma outra pessoa para que a gente vá à Bíblia. A ideia da parceria de leitura, como eu falei, é um impulso para nós, é um trampolim para que a gente desenvolva. Agora, o ideal é que isso vá se tornando uma forma da gente se tornar íntimo da Bíblia e não da pessoa. É claro que nenhuma estratégia é perfeita, né? Nenhuma estratégia é perfeita, sempre tem os seus riscos. Um dos riscos, por exemplo, é a gente se tornar dependente de outra pessoa. Mas Deus sabia disso quando falou para a gente se encorajar uns aos outros. Deus sabia desse risco, mas Ele também sabe e nos orienta o fato que cada um de nós é responsável de dar conta de si mesmo a Deus. Junto com essa palavra de encorajamento mútuo, ele também diz, olha, cada um tem que levar seu próprio fardo, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, né? Então, a gente vai nessa caminhada, então é importante que a gente vá desenvolvendo essa autonomia. Então, nossa luta aqui é sempre por um passo a mais, né? Então, a irmã faz isso? Continua, está ótimo, desde que o pastor seja bom pastor, né? Não, o bom pastor não é o pastor que a irmã gosta, não. O bom pastor é o pastor que ensina a Bíblia lealmente. Já é um grande passo, né? Se for daqueles meus pastores auxiliares, tipo Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, se for esses meus pastores auxiliares, pode continuar que é gente boa, viu? Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório, são bons pastores auxiliares, pode continuar, né? Aqui na frente, Karine pediu a palavra, o microfone vai chegar aqui? Então o meu microfone, o meu chega primeiro, é que o pessoal de casa tem que te ouvir. É só para complementar o que Cláudia disse, a gente lembrar que os discípulos, especificamente João e Pedro, eram iletrados e indoutos. E eles andaram com Jesus 3 anos, aprenderam de Jesus e tiveram coragem, falaram, escreveram coisas maravilhosas, né? Então, porque eu vi que algumas pessoas colocaram falta de cultura. Então, assim, quanto mais a gente está próximo de pessoas que são realmente piedosas e buscam crescer, a gente cresce também, né? Então, os discípulos, essa passagem, ela me assusta, né? Iletrados e indoutos. E o que eles fizeram? Ótima lembrança. E lembrando um detalhe, né? Eles não escreveram imediatamente depois desses 3 anos. Eles levaram tempo ainda. Então, 3 anos no intensivão, depois processar tudo aquilo para depois escrever, né? Então, eu não acho que vocês vão sair daqui mais rápido do que habilitados mais rápido que os apóstolos de Jesus, né? Que pretensão pecaminosa seria da minha parte, né? Então, gente, essa é uma caminhada conjunta para a gente levar para o resto da vida, a gente crescendo gradualmente, certo? Ainda uma outra razão para a gente estabelecer essa parceria de leitura é que o seu amigo, sua amiga de leitura vai mostrar para você ângulos da passagem bíblica que certamente você não alcançou, que você não enxergou, né? Ela ajuda a te fazer ver com mais clareza. Você não vai pegar tudo, você não vai captar tudo da Bíblia. Aliás, nenhum de nós foi feito para pegar tudo, né? Não existe ninguém que seja capaz disso. Às vezes eu olho meus livros de teologia lá, eles estão lá, eu estudo teologia há bem uns 35 anos. E eu constantemente preciso voltar lá para consultar. A gente não pega tudo. A gente não faz. A nossa estrutura cognitiva não foi feita para a gente assimilar todas as coisas. Alguns aspectos a gente assimila com mais facilidade, aqueles que a gente tem mais afinidade. Outros não, outros a gente vai sempre precisar
input, de uma ajuda, de uma orientação, de um ponto de vista diferente. Temperamentos diferentes também percebem as coisas de forma diferente. Alguns são mais objetivos, diretos, outros são mais afetivos, mais emocionais. E é muito legal isso acontecer. Deixa eu contar uma experiência que eu passei, que mexeu com a minha vida. E, olha, eu repito as experiências, tá? Se eu já falei, se eu falar de novo, vocês me perdoem, sejam tolerantes com os meus cabelos brancos, né? Hã? É coisa de pastor mesmo, né? Ficar repetindo. A gente tem que ler mais, reverendo, para a gente ter coisas mais diferentes para falar. Eu estava num retiro, lá da igreja do Grajaú, do Rio de Janeiro. E eu, do alto da minha sabedoria não, conhecimento, do alto do meu conhecimento teológico, minha habilidade bíblica, minha experiência com as escrituras, eu e o meu pastor auxiliar, nós preparamos o material de estudo do retiro, e aí passamos para cada grupo, tinha uma passagem, e a gente dava uma pergunta para que o grupo discutisse, né, depois que a gente tivesse a abertura, os grupos saíam, né, 3, 4 grupos, eles ficavam 20, 30 minutos conversando sobre aquele tema, e depois deveriam voltar para fazer uma exposição no painel, e escolher alguém para falar as conclusões do grupo. 5 minutinhos para cada grupo, né? Porém, os pastores que sabem tudo, os grandes sabedores da teologia, da doutrina e do que Deus quer para a igreja, prepararam um complementozinho, né? Para cada pergunta, para cada questão. E aí, o Espírito Santo deu uma rasteira na gente, que eu nunca vou me esquecer disso. Os grupos voltavam e falavam exatamente aquilo que a gente tinha escrito nos nossos apontamentos. E aí, depois de 20 e tantos anos de pastorado, eu aprendi que o vento sopra aonde quer. E eu estava com aquele cacoete de que o vento sopra sempre nessa direção aqui, ó. Sempre nessa direção aqui, ó. Do púlpito para a congregação. E aí eu acreditava que o vento soprava onde quer. Só que eu estava precisando de um lembrete, né? Foi mais que um lembrete, foi um baita de um puxão de orelha, né? E aí o Espírito Santo soprou assim, né? E eu aprendi. Então, a gente vê como é que Deus fala através do outro também. Deus fala através do outro. Então, isso é muito importante para a gente ter diversos pontos de vista, diversas abordagens bíblicas. É claro que a gente está falando aqui de gente que é crente, né? De gente que segue a Cristo, de gente que é comprometida com o Senhor, que quer crescer. A gente precisa crer que o Espírito Santo realmente fala para os nossos corações. Nós, domingo passado, terminamos a série de mensagens de janeiro, né? Qual era mesmo o nome da série? Como é que é? Princípios de sabedoria. 5 princípios de sabedoria em um salmo único, né? Pastor genial esse, né? Pastor genial esse que tira, né? Que consegue tirar esse princípio de sabedoria. Pastor ungido do Senhor, ungidão do Espírito Santo. Gente, esse material, essa série, não foi feita só por mim. Eu participo, eu não sei se eu participo ou se participava, de um grupo de pastores lá no Rio. Nós nos encontrávamos todo mês, chama-se Movimento Missional Rio. Pastores presbiterianos, tinha inclusive um presbiteriano unido, da Presbiteriana Unida, tínhamos um pastor da Presbiteriana Independente, e tínhamos um pastor recém-saído da Igreja Pentecostal. Nós nos reuníamos todo mês, numa quinta-feira, passávamos o dia juntos. Pela manhã nós tínhamos um tempo de oração, de reflexão, e acabávamos ali, íamos preparar
uma série de mensagens. E aí a gente conversava ali, a gente orava juntos, conversava, o que a sua comunidade está precisando, o que você sente que é necessário na sua comunidade? E a gente procurava fazer uma tempestade de ideias, né? Daí escolhíamos uma passagem bíblica, uma temática importante, e juntos construíamos as ideias básicas da série de mensagens. E essa série de mensagens é uma série de mensagens produzidas a 20 mãos. 20 mãos, né? 10 pastores, tá, gente? Não eram 20 pastores, não. A 20 mãos. Então, as ideias centrais não são do brilhantismo, né, da sabedoria, da inteligência do pastor Alex. Não, não. O que o pastor Alex faz é apenas aplicar aqueles conceitos à realidade da comunidade onde ele está. Então, aquilo são parceiros de exame das Escrituras, e até hoje eu tenho notado, o meu esboço de sermão não é o que a gente conversou lá, mas muita coisa que a gente conversou lá está no esboço da mensagem. Então eu deixo no meu esboço, em cima, o que os colegas falaram, e aí eu desenvolvo meu raciocínio, fruto das minhas leituras, acrescento uma passagem bíblica para reforçar, faço uma frase que concentra a ideia, mas o conceito, né, as ideias bíblicas que brotaram do Salmo 1, não foram da cabeça do pastor Alex, eu colaborei também, mas amigos, parceiros de estudo da Bíblia, cada um colocou o seu ponto de vista, a sua experiência. Inclusive é muito interessante, no nosso esboço, na nossa lista de ideias, tem assim, o exemplo da menina que fez assim, dada pelo Reginaldo, que é uma experiência que um colega teve, que ilustra aquilo. E aí, às vezes, vem uma experiência, um colega citou na igreja, o exemplo daquele colega lá de Niterói, na igreja de Piedade, na igreja do Jacarezinho, na igreja da Quarta Igreja, de Juiz de Fora. Então, a gente se enriquece, você vai ter ângulos de visão que você nunca teve, dado pelo Espírito Santo, através do seu parceiro, da sua parceira de leitura bíblica. E uma quarta razão para você estabelecer essa parceria de leitura é que isso vai clarear o seu raciocínio bíblico. Muitos dos nossos pensamentos ficam meio embolados aqui na cabeça. Quando eles são falados, eles se tornam mais claros. Você quer ver um exemplo? As nossas orações públicas. O nosso coração está cheio de coisa para falar. E aí, as coisas têm que sair daqui, ou daqui, né? Pela boca. Pela boca. É meio difícil, né, gente? É tão difícil que às vezes da nossa boca, junto com expressões originais, ou seja, que são claras, saem frases prontas. Já reparou isso? Não estou falando que são orações erradas, ruins, não piedosas, não. É porque é difícil a gente conseguir articular tudo aquilo que está na mente e no coração. Mas quando a gente fala, as coisas ficam mais claras, mais nítidas. Ou então o seu parceiro, a sua parceira, você pode falar alguma coisa para ela e essa pessoa fala, não estou entendendo bem o que você está querendo dizer. Pode reformular para mim? E isso vai te forçar a tornar a coisa mais clara, não só para outra pessoa, mas bem evidente para você. Bem evidente para você. Quantas vezes a gente já não falou alguma coisa, pensando em voz alta, e a gente mesmo fala, engraçado, nunca tinha pensado nisso, dessa maneira assim. Então, ter outra pessoa, isso faz com que aquilo que está na mente, vindo através da sua boca, vai soar diferente para você. E você ouvir de alguém também vai soar diferente. Você também nunca falou assim, é isso que eu pensava. Alguém falando para você alguma coisa, assim, é isso que eu estava pensando. Já aconteceu isso contigo?
É isso que eu estava pensando. Eu estava pensando, mas eu não estava conseguindo articular isso. Quando eu ouvi alguém pensar isso, o meu pensamento ficou mais claro, ficou mais evidente. Estava girando lá no programa, lá no, como é que chama? Aquele programa de computador, o Windows é o quê? É um sistema operacional, né? Estava lá no sistema operacional, mas não estava vindo para frente. Agora eu estou vendo com clareza. Então a parceria ajuda isso, né? Outra frase que certamente você já ouviu de professores. E você diz assim, conversa fiada de professor. Quantos professores temos aqui? Quantos professores? Levanta a mão com vontade, eu sou professor com orgulho. Ok. Qual é a pessoa que mais aprende, professores? É a pessoa que ensina, né? Todos nós já falamos isso uma vez, né, colegas? Todos nós já falamos isso uma vez. E certamente você que não é professor, certamente já falou assim, conversa fiada. Puxar saquismo de professor em dia de formatura. Mas é verdade. É verdade. Não é só porque a gente tem que estudar para ensinar. Mas é porque quando a gente fala, a coisa fica mais clara até para a gente. Até para a gente. Quando se coloca uma coisa por escrito no quadro, coisa primitiva, né? No quadro, a gente está vendo aquilo, a gente esquematizou a ideia. Eu estava um dia orando lá na igreja do Grajaú. E aí o Espírito Santo me revelou. É claro, vocês vão entender que eu quero dizer que me revelou. Não veio nenhum som do céu, nada, né? Né? Eu estava orando mesmo e de repente veio à minha mente algumas ideias, né? Em oração, né? Não tem nada antibíblico. Falei assim, caramba, essas ideias estão muito misturadas. Aí era um daqueles dias que não tinha nenhuma, eu estava na igreja, não tinha nenhum atendimento marcado. Aí eu saí do meu gabinete, fui para uma sala de aula lá da igreja e falei assim, vou colocar tudo isso no quadro, essas ideias no quadro. E comecei a fazer um esquema de organização da igreja. Aí depois que eu acabei, eu falei assim, caramba, isso saiu da minha cabeça? Eu fiquei surpreso, palavra, de coração. Gostei tanto que fotografei, né? Fotografei, tem até hoje, está aqui guardadinho, não vou mostrar para ninguém, né? Eu falei, caramba, eu não sabia. Vejam só, as ideias estavam na minha cabeça. Quando eu estava orando, elas começaram a saltar. Não sei se já aconteceu isso com você. As coisas começaram a saltar, parece que elas estavam acomodadas, igual milho de pipoca, né? Botei no fogo da oração, aí começaram a pular. Falei assim, então vamos botar nos saquinhos agora, né? Vamos botar essas ideias nos saquinhos, arrumar nos saquinhos. Aí eu coloquei no quadro. As ideias ficam mais claras, né? Então, quando elas saem de você, no diálogo também é assim. Então você vai ter as suas ideias mais aclaradas e vai ser de muito valor conversar com uma outra pessoa também sobre o que Deus tem falado para você. Você também vai ter a alegria de ser abençoada e de abençoar alguém. Quando a gente vê essas experiências, veja só, tanta coisa num gesto simples, de escolher uma parceria de leitura bíblica, né? Então, como são 11 horas, deu certinho, a gente sai daqui hoje com uma tarefa para esta semana. Dever de casa, anotem, ou fotografem, ou memorizem. Muito simples. Qual é a tarefa para essa semana? Adivinhem. Adivinhação é condenada pela Bíblia. Adivinhem, não. Deduzam. Deduzam? É isso mesmo, você pensou. Escolher a sua parceria de leitura. Com quem você vai ler a Bíblia? Gente, olha, essa semana, eu estou sendo muito bonzinho. Essa semana você não precisa começar a leitura em parceria. Mas também não é proibido, tá? Não há proibição nenhuma. Mas eu quero te encorajar
a dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Eu sei que isso não é comum para a gente, não é fácil para a gente. E pedir ao Senhor que te oriente a quem você vai propor essa parceria. Sabendo que ao propor essa parceria, você também está dando o direito e pedindo para ter o direito da prestação de contas a respeito da leitura da Bíblia. Próximo domingo a gente vai falar sobre alguns métodos para a leitura da Bíblia, inclusive em parceria, que vão te ajudar a escolher o que ler, o tamanho, o esquema, como fazer, tá? Mas essa semana a tarefa é bem pessoal, é você pensar em alguém, orar por isso, coloca isso no molho da oração, peça ao Senhor a convicção para propor a essa pessoa a leitura bíblica em parceria. Não quer dizer que vocês vão ter que ler 3 capítulos por dia, não é isto. A proposta que vou trazer é até uma proposta bem modesta, uma vez que nossa ideia aqui é encorajar o início da leitura, não é necessariamente o estudo bíblico, leitura da Bíblia toda em 1 ano, em 2 anos, não é isso, é sair da inércia e construir o hábito. Então as propostas vão ser propostas bem singelas, então não tenha medo de fazer essa proposta de leitura em parceria, tá? Mas pense, ore, coloque diante do Senhor e veja quem o Senhor vai pedir para você convidar. Diga lá atrás da irmã Edir, microfone lá para a irmã Edir, para todo mundo em casa, né, que está vendo a gravação, ouvir. Bom, peraí, deixa chegar o microfone, para que todos vejam a sua linda voz. Okay. Desculpa eu falar, tá? Não tenho mais idade para estar falando mais nada. Que isso? Não cometa esse pecado, minha irmã, a sabedoria dos mais idosos, né? Não, é uma sugestão apenas Claro que sim. Que foi minha experiência como Ótimo. Mãe. Reunir a família, um culto doméstico. Sei que hoje é difícil, mas os celulares estão aí, cada um. Por exemplo, eu fiz muito, não estou dizendo como exemplo não, tá, gente? Vocês desculpem, estou apenas sugerindo. Minha irmã, não se envergonhe de ser exemplo, é isso que todos nós temos que ser. Assim, Todo cristão é chamado para ser exemplo. O Marcos está aí, ele pode confirmar. O Provérbios, por exemplo, 31 capítulos. Então, cada dia, começou o mês, hoje já está, né? Aí lê cada dia com a família, com os filhos, principalmente os filhos, para incentivar eles a ir para a Bíblia, né? Buscar a palavra. É apenas uma sugestão. O culto doméstico é um recurso poderosíssimo, poderosíssimo. Eu não coloquei o culto doméstico aqui, porque o culto doméstico ele é um passo além do que a gente está propondo aqui, né? Mas ele é um recurso poderosíssimo, muito eficiente, vale a pena, né? Às vezes a gente até força os filhos a ler junto com a gente, mas quanta coisa que a gente faz forçado na vida, né? Quantas coisas que a gente faz forçado na vida. Esse negócio de, se eu fizer o que me dá vontade, quero ver quem é que vai pagar as contas no final do mês, né? Vou fazer só o que me dá vontade. Se eu fizer só o que me dá vontade, hoje eu estaria viajando, né? Vamos lá? Só contar uma experiência, aproveitar que a dona Edir citou o Marcos. Quando a gente casou, a gente sempre quis fazer o culto doméstico e a gente tentava implementar de manhã, depois do almoço, à noite. E, assim, consegui uma vez, não consegui, era confusão. Aí, incrível, porque você colocou falta de tempo, né? Como que, na verdade, todo mundo tem tempo. São poucos que realmente não têm tempo. Às vezes a gente não sabe gerenciar ou organizar, mas ter tempo nós temos. E aí, desde que a Bela nasceu, ou seja, a gente tem, teoricamente, menos tempo, né? E com o Vinícius, então, menos tempo ainda, mas é impressionante. Desde 2020, quando ela nasceu, a gente consegue, todos os dias de manhã, fazer um culto doméstico que não é simplesmente só leitura. É leitura, a gente conversa, faz a meditação, com cânticos, com oração, que dura uns 30, 40 minutos. Aí eu olho para o Marcos e falo, onde que a gente tirou esse tempo? Que a gente não tinha, que não tinha. Então, assim, que a gente não use essas justificativas, né? Porque, igual o senhor falou, quando a gente usa justificativa,
o problema continua, não muda, né? Eu tento confortar meu coração, mas o problema está lá. Então, é possível fazer isso que a dona Edi fez. A gente faz com 2 crianças. Claro que não é aquela coisa tranquila. É Bela, não mexe nisso. Calma, Vinícius, pega aqui. Mas é possível. Então... Lá em casa, os nossos cultos domésticos eram muito irregulares. Nossos horários eram muito loucos, né? A vida de professor e pastor é assim, né? Mas quando a gente se encontrava, era na cama, contando piada, né? Ou na hora da refeição, né? A gente às vezes sentava na cama, ria junto, orava junto, 2 crianças, né? Embora com uma diferença maior do que a de vocês, com certeza, né? Nós tinham 7 anos de diferença, mas dá para fazer, né? Dá para fazer. E não se sintam culpados por poder fazer apenas 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Começa. Com Deus, a vida de relacionamento não é de mecanicismo, né? É de relacionamento. Começa com um propósito firme, certo? Vamos encerrar, gente, que agora nós temos que reunir as nossas famílias no almoço. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nosso bom Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos concedeu juntos aqui. Louvado seja o teu nome pela comunidade que o Senhor compôs, usando a cada um de nós. Eu quero te pedir pela vida dos meus irmãos e irmãs ao longo desse domingo, que logo mais à noite também nós possamos te adorar e celebrar a ceia do Senhor com o coração pleno de alegria, de convicção e sendo fortalecidos pelo teu Santo Espírito. Nos leve em paz, segurança, com alegria, para nós continuarmos a te adorar nos nossos lares. Em nome de Jesus nós te pedimos e te damos graças. Amém. Amém. Até logo mais, irmãos e irmãs.